Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aí no sábado depois das cinzas e o evangelho de hoje vem falar sobre o chamado, a conversão de Levi, ou o famoso São Mateus. Meus amados irmãos, existem duas atitudes aqui nesse evangelho, uma de São Mateus, outra dos fariseus e dos mestres da lei, e nós precisamos aprender com elas e escolher qual decisão, qual atitude nós devemos tomar na vida espiritual. A de Levi, que ouvindo Jesus, segue Jesus, como diz o evangelho de hoje, ou a dos fariseus e dos mestres da lei, que se mostram, se impõem para a sociedade como sendo pessoas extremamente justas, mas que na verdade se apresentam assim, e as outras pessoas são todas pecadores na visão deles, pecadores que merecem o inferno. Vejamos o que diz o evangelho. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja, Levi deixou tudo. Deixar tudo aqui significa fazer aquilo que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, dia após dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Foi o que Levi fez. Também significa deixar a vida velha. Levi deixou a vida velha de cobrador de impostos e seguiu Jesus, agora dando início a outra vida. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Podemos dizer assim que ele quis fazer uma espécie de agradecimento, de ação de graças, por aquele chamado, mesmo ele sendo pecador, Jesus o chama. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam uns aos outros e também aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Então Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Então, meus amados irmãos, duas atitudes aqui que nós devemos ter. Primeiro, a de Levi, que ouviu o chamado de Jesus e foi até Jesus. Depois, a atitude de oferecer a Jesus um banquete, uma ação de graças. De repente, nós precisamos fazer esse ato concreto de chegar lá diante da missa, do sacerdote, e colocar lá a missa em ação de graças pela conversão de Denis Alves de Moura, ou pela conversão de fulano de tal. Ou seja, uma ação de graças, oferecermos uma ação de graças a Cristo pela nossa conversão, pelo nosso chamado. E a atitude que nós não devemos ter de maneira nenhuma é a atitude dos fariseus e dos mestres da lei, que murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" A atitude de condenar o outro por causa do pecado. Condenar o outro, fazer o papel de juiz para com o outro, porque nos colocamos e nos achamos mais justos do que os demais. Nós temos que reconhecer, como Paulo reconheceu. São Paulo disse: "Ele veio salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o maior deles." Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.